avivamento? Nós pensamos que avivamento é um movimento, que avivamento é um evento, ou tende a pensar também que avivamento é evangelização em massa. E talvez nós nos acostumamos a pensar que avivamento é um estádio lotado. Tudo isso que eu disse, um avivamento pode produzir, mas não é necessariamente um avivamento. Veja bem, avivamento não é evangelismo, avivamento não é curas e milagres, avivamento também não é batizar pessoas. Tudo isso será produzido por um poderoso avivamento. Mas o que é avivamento? Avivamento é o mover de Deus com a igreja. Evangelismo é o mover da igreja com o mundo. Avivamento é Deus agindo no seu povo. Evangelismo é o seu povo agindo no mundo. Avivamento é a obra de Deus com a igreja. Evangelização é a obra da igreja com o mundo. Avivamento é quando Deus vem à terra e visita o seu povo. Avivamento é vida a mortos, é carne em ossos secos. A própria palavra avivamento sugere: avivamento é ressurreição do fervor espiritual. Avivamento é quando Deus ressuscita o fervor do seu povo. A própria palavra avivamento sugere que se ele precisa vir, é porque alguma coisa na igreja de forma genérica não está bem. O avivamento não viria se estivéssemos em avivamento. O avivamento não viria se estivéssemos cheios do fervor do Espírito Santo. Contanto, olhe bem para mim, se o avivamento não vier em poucos dias ou meses, ninguém ficará de pé. Porque avivamento é a única resposta de Deus, você vai ver no livro, ao caos, à dor e ao pecado. Por isso que avivamento vem sempre depois do caos, da dor e da aniquilação. De cada tempo, de tempo em tempo, você vai ver que Deus responde ao caos, à dor e ao pecado e à apostasia do seu povo com o avivamento. Sempre depois da estiagem vem avivamento. Deus responde a tudo com fogo do alto. Quando a nação de Israel apostatou, desceu fogo. Quando o povo de Israel estava escravizado, desceu fogo. A resposta de Deus sempre é o avivamento. Avivamento não é uma cultura da noite para o dia. Avivamento é uma coisa que vem a médio e longo prazo. Não é um movimento ou um evento de 3 dias. É uma cultura que vai se estabelecendo a médio e a longo prazo. A verdade é que o único que nos manterá de pé diante dessa terrível apostasia é o fervor espiritual. Nós precisamos, olhe bem para mim, urgentemente de um avivamento. Nós precisamos urgentemente do novo Pentecoste. Viver o que nós lemos na história, viver o que lemos nas Escrituras, senão não permaneceremos. Então a Bíblia Sagrada diz, Jesus está falando no livro de São Mateus sobre o dever de orar e não desfalecer, e ele cita a história da mulher insistente com o juiz impiedoso, e lá no final ele diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier, achará a fé na terra? Jesus disse que uma das características que iriam estar próximo de sua vinda é que não teria mais fé. Antes dessa pandemia nós tínhamos 4 milhões de desigrejados, agora são 22 milhões em 2 anos. Olhe para seus filhos. Se o avivamento não vier, a geração de seus filhos, da minha filha,
de drogas virtuais, de youtubers, tiktokers os influenciando. Essa geração não tem mais esperança. Não há nada que você fale hoje para um adolescente que mude a maneira dele pensar. Ou vem um avivamento, ou vem a perda e a aniquilação total. No entanto, para avivamento, só um órgão no universo tem a resposta. Então, primeiro Deus aviva o seu povo. Todos os textos de avivamento na Bíblia é para a igreja. É aviva a tua obra, é aviva a tua igreja, é aviva teu povo, é aviva-nos. Por tradição histórica e bíblica, normalmente o pior momento do mundo é o melhor momento da igreja. A igreja avança quando o mundo recua, e a igreja recua quando o mundo avança. Quando o mundo está em caos, a igreja se levanta. Em 1732, a Inglaterra estava afundada num caos moral. Era pós-Revolução Francesa, Iluminismo. Então a Revolução Francesa deu errado. Por causa do pão, inventaram uma máquina chamada guilhotina. Guilhotinaram 100 mil príncipes e feudais. Na época, aquilo perdeu o controle. Então a França levanta um coronel de 29 anos para dar resultado. Foi a pior coisa que fizeram. Ele agora invade toda a Europa para conquistar. Só 2 lugares ele não conseguiu conquistar: a Inglaterra e, pasmem, Portugal. Mas Napoleão tenta entrar na Inglaterra. Quando ele vai chegando próximo da ilha, os navios da rainha começam a bombardear os seus navios. Estou quase para dizer que era essa a rainha. Mas ele não conseguindo entrar na ilha. Ali do lado de fora, ele cria o que ele chamou na época de quinta coluna. O que é a quinta coluna? Vamos contar com os traidores do lado de dentro. Quando passarem fome, nada entra e nada sai, os que estão lá dentro vão nos entregar a cidade. Ele chamou isso de quinta coluna, são os traidores. Napoleão então arma um cerco, nada entra e nada sai da ilha. No início tudo bem, mas depois começa a faltar comida, saneamento, a cidade vira um caos. Os lixões dessa altura, por causa de saneamento, tem um surto da peste negra, a peste bubônica. A cidade tinha 300 mil habitantes, 100 mil morreram da peste. Cavaram valas para jogar os corpos dos 100 mil pessoas. Agora, quando não comportavam mais nas valas, jogavam nos sacos pretos nas ruas. É a época daqueles homens com aqueles bicões que iriam recolher os corpos dentro de Londres. Todas as igrejas fecharam, não ficou uma igreja aberta. Nesse período, todos os sociólogos, filósofos, historiadores deram o cristianismo como morto, falido. Não tinha mais o que fazer. Os pastores se embebedavam e iam para os jogos. De cada 10 casas, 7 eram um prostíbulo. O Brasil nunca chegou a esse ponto. Não havia mais esperança para a cidade. Mas nessa hora, Deus levantou 3 jovens. Ao cheiro das águas. Deixe-me. Nada pode parar a igreja do Senhor. Nada, os leões não pararam a igreja, a pandemia não parou a igreja, a peste negra não parou a igreja, Nero não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, perseguição não parou a igreja, falta de dinheiro não para a igreja do Senhor sempre vai caminhar resolutamente e com poder, porque ela tem um dono. Não havia mais igreja em Londres. Deus levantou 3 jovens, John Wesley, George Whitefield e Charles Wesley. Eles começaram a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. O que eles começaram a fazer? A orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar. Começaram
começaram com uma casa, em 6 meses tinha 8.000 casas orando. Em 1 ano tinha cessado a peste. Napoleão desistiu de entrar na ilha e a revolução não chegou na Inglaterra. Nasceu ali o maior avivamento desde o Pentecoste. Em 1737, às 8h35 da manhã, foi chamado de Dia do Coração Aquecido. O coração de John Wesley estava tão em chama, ele disse que um fogo entrou dentro da sua boca, e ele não aguentou e saiu correndo na rua. Quando aquele jovem chamado John Wesley saiu correndo na rua, as pessoas começaram a correr atrás dele, sem saber o que se passava. Ele parou na praça e começou a pregar. John Wesley em pouco tempo ganhou quase 5 milhões de almas. Ele varreu a Europa com o poder de Deus. O avivamento nasceu de 3 jovens clamando por avivamento. Lá vem o povo de Deus de novo. Eu vou te dizer, lá vem o povo de Deus de novo. Por mais uma vez Deus vai visitar a terra. Por mais uma vez Deus vai caminhar no meio do seu povo. Por mais uma vez os jovens serão acordados em profecias. Por mais uma vez crianças serão acordadas profetizando em línguas. Por mais uma vez jovens terão visões. Escute bem o que eu vou te dizer. Estamos prestes a viver o maior e mais curto avivamento da história. Algo está nascendo de novo. Mas você deve se perguntar, como que Deus gera avivamento? Uma igreja pode gerar avivamento? Não. O avivamento não pode ser gerado por um povo. O avivamento não pode ser gerado por um homem. O avivamento não pode ser gerado por uma igreja. Uma igreja deve orar por ele. O avivamento é obra de Deus. Começa com Deus e da maneira dele. E nenhum avivamento acabou por exagero, sempre foi controle. Então escute o que eu vou te dizer. Deus tem 2 armas para gerar avivamento. Eu vou dizer de novo, e você não pode se esquecer disso nunca mais. Deus tem 2 armas para gerar avivamento. A primeira, vamos ver em Atos 6, versículo 4. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Preste atenção no que eu vou te dizer. Pode parecer uma coisa hoje aparentemente infantil do que se fala, mas não existirá avivamento sem essas 2 coisas. O maior inimigo do avivamento é aquilo que se parece com um. Porque se você estiver dentro de um falso avivamento, você não vai buscar um primeiro ou um verdadeiro. Você vai pensar que está num. O maior inimigo do fogo de Deus é o fogo estranho. Qualquer pessoa dentro de um falso mover pensará que está no mover. No entanto, como sabemos que estamos dentro de um genuíno e poderoso avivamento? É de como ele nasce. Olhe bem o texto. Quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. É sabiamente defendido por todos os avivalistas, Finney, Moody, Roberts, Guyon, todos eles entendiam que essas 2 armas foram produtoras de verdadeiros moveres de Deus. Nós temos 3 moveres de Deus na Bíblia, como balizador da verdade. Atos 2, Atos 5. Atos 2, Atos 5, quando Ananias e Safira morrem. Atos 8, em Samaria. E temos também em Éfeso. Deus ganha a cidade de Éfeso inteira através de Paulo. Em Samaria através de Filipe. E esses são modelos de como Deus se move, de como Deus age. E é o modus operandi de Deus. Deus não vai mudar.
Agora, por que essas duas coisas produzem avivamento? Não se esqueça disso. Porque para gerar avivamento, dois corações precisam trabalhar: o de Deus e o do homem. Se Deus não mover o coração dele, não tem avivamento. E se Deus não mover o coração do homem, não tem avivamento. Então Deus precisa mover o coração dele e mover o coração do homem. E você começa a perceber que essas duas coisas foram feitas para mover Deus e mover o homem. Olha que coisa interessante. A palavra move o coração do homem. A oração move o coração de Deus. A palavra atinge o tempo. A oração atinge a eternidade. A palavra trabalha e move, quebranta o homem. Ela é um martelo. A oração trabalha e move Deus. Deus fez a oração para movê-lo, e Deus fez a palavra para mover o homem. Gente, presta atenção. Deus não ouve pregação. Uau! Gabriel, eu fui num culto ali hoje. Uau, que palavra, Gabriel! Você não tem noção da mensagem que eu ouvi hoje, Gabriel. Você imagina Deus dizendo isso? Você imagina Deus vendo você preparando o seu sermão, falar: uau, vai arrebentar. Esse culto hoje eu assisto. A palavra não foi feita para mover Deus. A palavra foi feita para mover o homem. Porque a palavra traz verdade, a palavra traz fé, a palavra traz arrependimento, a palavra purifica e traz santificação, a palavra aviva o coração do homem, e a oração move o coração de Deus. Pastor, só está querendo dizer que com oração nós podemos obrigar Deus a alguma coisa? Não. Eu vou te explicar isso de uma maneira bem simples, presta atenção. O diabo não tem medo de grandes pregadores. O diabo não tem medo de pregadores famosos. O diabo não tem medo quando eu subo aqui para pregar. O diabo tem medo de homens e mulheres de oração. Não é o que eu prego que mete medo no diabo. O céu não se impressiona com a minha mensagem, e minha mensagem não converte o inferno. Por que Deus desenvolveu a mensagem e por que Deus desenvolveu a oração? São duas armas produtoras de moveres. Deixa-me te falar uma coisa muito importante. Preste muita atenção nisso. O que acontece no inferno quando eu prego? E o que acontece no inferno quando eu oro? O que acontece no céu quando eu prego? O que acontece no inferno quando eu prego? Vamos lá. Quando eu prego, não acontece nada no céu. Quando eu prego, não acontece nada no inferno. Quando eu prego, acontece nos corações dos homens. Porque a palavra tem um único objetivo: mover homens. Não vai ter pregação no céu, e ela não comove o inferno. Não existe cruzada evangelística no inferno, nem apelo. Eu já vi grandes pregadores caírem, mas nunca vi gente de oração cair. Jesus nunca ensinou ninguém a pregar. Jesus nunca ensinou ninguém a expulsar um demônio. Jesus nunca ensinou ninguém a curar um enfermo. Mas Jesus ensinou e pediu para aprender a orar. A oração tem um mistério que a maioria de nós ainda não conseguimos entender e não percebemos. E eu quero que você preste muita atenção nisso, pois todo avivamento na história e na Bíblia foi precedido de grandes movimentos de oração. Não há avivamento sem que antes Deus tenha intencionado um povo para orar.
Deixe-me te explicar como isso funciona. Existem 3 características para a palavra de Deus na Bíblia. Existe a palavra de Deus escrita, essa é imutável. Existe a palavra de Deus revelada, essa é condicionada ao tempo. E existe a palavra de Deus encarnada, essa é Jesus, também é imutável. Quando você lê na Bíblia a palavra de Deus, você tem que pegar o contexto e saber qual das 3. A palavra de Deus escrita, ela não muda. Ela não é condicionada ao tempo, oração. Você pode orar do jeito que você quiser. O que está escrito vai acontecer, meu irmão. Você pode clamar desesperadamente. Se o Senhor prometeu que enviaria um libertador no Egito, você pode orar. Vai o libertador. Isso é chamado palavra de Deus escrita. Não vai mudar. Agora preste atenção nisso. Qual palavra de Deus escrita estava lá dizendo que Nínive seria destruída? Nenhuma. Então nós temos a palavra de Deus revelada, que é a palavra de Deus dita pela segunda vez. Essa é progressiva e condicionada. O Senhor disse, em 40 dias eu vou destruir Nínive. Ele disse ou não disse? Mas é a revelada. Ela é a subjetiva. Mas Nínive se arrependeu e Deus destruiu? Não, ele mudou. Ok? Deus disse que Ezequias iria morrer. Ele orou e jejuou 3 dias, 16 dias, e ele não morreu. Então era uma palavra revelada, subjetiva. Deus mudou. Ele não. Mas a palavra dita pela segunda vez retrocedeu. Joel capítulo 2 versículo 12 prometeu que o Senhor enviaria um grande exército, iria destruir a nação, mas o povo se arrependeu. Então lá no verso 18 diz, e o Senhor teve compaixão do seu povo e não enviou a desgraça, e se arrependeu de levar a desgraça. Quer dizer, ele voltou, o povo se arrependeu. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se orar, buscar a minha face, converter-se dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e não enviarei a desgraça sobre vocês. Veja que a palavra revelada, a palavra subjetiva, ela é condicionada, ela é progressiva. Toda a revelação é progressiva. O que não é progressivo e o que não é condicionado é a palavra escrita. E essa não muda. E a palavra encarnada, que é Jesus. Então aquilo que está escrito é palavra de Deus. Cuidado quando você lê alguém dizendo assim, a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é. E eu vou te explicar onde está a gravidade dessa afirmação. Esse livro aqui, Incrível Graça, esse meu testemunho, é a minha história. E aqui eu conto como aquele jaguara do diácono traficante batia, espancava e vendia droga. Apesar de eu usar palavras dele, sou eu que estou contando. Apesar de eu contar a história dele na minha, sou eu que estou falando, é minha narrativa. E ainda que seja a palavra dele, a história dele, é narrado por mim. Se você tirar, você condiciona meu livro. Ainda que no livro Bíblia está a história de homens, mulheres caídos, falas deles, como de Lúcifer, ainda é a biografia de Deus. Se você tirar, você compromete toda a narrativa. Por isso que a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus escrita. O que está escrito não muda. O que é escrito? É decreto. Se está escrito, não é a sua vontade, sua oração, o seu achismo que vai mudar. Vou te explicar. Está escrito na Bíblia o critério da oração. Significa que Deus estabeleceu um critério de comunicação chamado oração. Não importa o que você faça, se você não orar, Deus não vai responder aquilo que você sequer orou. Então alguém pode dizer, mas Deus já sabe o que eu quero, o que é verdade. Vou te explicar. Ainda que Deus tenha feito uma promessa, você deve orar por ela. Funciona mais ou menos assim. Havia uma promessa que Deus libertaria o povo de Israel do Egito de 400 anos de escravidão. Se Deus prometeu que tiraria o povo de Israel do Egito depois de 400 anos de prisão, por que esperou 400 anos de escravidão? Uma boa pergunta.
Deus prometeu algo, é só cumprir. Por que levar 400 anos? A resposta é mais simples do que a pergunta. Deus disse: eu vou enviar o libertador, vou tirar o povo do Egito, mas eles ficaram 400 anos escravos. Olha a resposta: Moisés, desce ao Egito, porque eu ouvi. Então por que eles ficaram 400 anos? Porque não oravam. Ora, mas Deus não prometeu libertar? Prometeu, mas eles estavam lá porque eles não oraram pela promessa. Orar pela promessa não é descredibilizar ou diminuir a soberania de Deus, é viver do que sai da boca dele. Quando você ora por aquilo que Deus já falou, você está vivendo da palavra que sai da boca dele. Você está dizendo: eu acredito no que o Senhor disse. Vou te dar outro exemplo. O Senhor pegou Ezequiel, mostrou toda a destruição de Israel para a Babilônia e disse: Ezequiel, antes da nação ter sido exilada na Babilônia, procurei alguém que estivesse na brecha orando, mas como a ninguém encontrei, a nação foi destruída. Por que a nação foi destruída? Jeremias disse: Senhor, eu não aguento mais carregar essa canga, a nação isso, eu estou sofrendo, eu não aguento mais lamentar. O Senhor disse: vamos fazer o seguinte, Jeremias, você está reclamando de lamentar? Sai comigo perante o povo entre a cidade. Se você encontrar um orando, você não precisa mais lamentar. Meu querido irmão, se você não topar o diabo quando você estiver indo, é porque você está andando lado a lado com ele. A falta de oração sempre foi o grande problema do povo de Deus. A falta de oração caracteriza a falta de fervor. Por isso que avivamento é trazer o coração do homem de volta a Deus. Joel 2:12: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e orações. Orar e jejuar é voltar-se para Deus, e isso é avivamento. Você ora? Olha, pastor, veja bem, eu estou dirigindo, eu estou orando. Aqui em São Paulo, então, a gente ora muito, porque está ali dirigindo. Eu estou fazendo isso, estou orando, eu estou sempre orando. Veja bem, agora orar de fato. Olha, não é bem assim, mas veja bem, essa geração de Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, PlayStation, essa geração de seriados de Netflix, Prime Video, HBO, Disney, streams, essa geração tecnológica, essa geração de filmes de 4 horas, só vai provar uma coisa: que a falta de oração nunca foi por falta de tempo. O judeu ora 3 vezes por dia, o muçulmano 5 vezes por dia, o budista 10 vezes por dia. Tirando o judeu, eles têm deuses mortos, mas o trata como se estivesse vivo. E nós que temos um Deus vivo, mas o tratamos como se estivesse morto. Simplesmente não existe avivamento sem oração, porque não existe amizade, comunhão, casamento, relacionamento sem comunicação. Como queremos andar com Deus? Como queremos as obras de Deus sem estarmos aos seus pés? Há uma pesquisa feita no mundo, Estados Unidos e Brasil, que 95% dos crentes simplesmente não oram. E dos outros que oram, 10% oram 15 a 20 minutos.
Nunca existiu na história da humanidade um avivamento que não viesse da vida de oração de alguém. É sempre alguém trancado num quartinho, com o rosto em terras, no chão, e clamando: Senhor, aviva o teu povo, aviva teu povo. Charles Finney orava das 4 da manhã às 8 da manhã, ganhou 3 milhões de almas. D.L. Moody orava das 5 da manhã às 9 da manhã, ganhou 5 milhões de almas. John Wesley orava das 4 da manhã às 8 da manhã, ganhou 5 milhões de almas. Evan Roberts orou por 2 anos, teve vezes que orou 24 horas, ganhou 100 mil almas em 2 anos. Detalhe, o país inteiro tinha 100 mil habitantes, ele ganhou o país inteiro. Sabe quantos anos ele tinha? 16 anos. Pelo simples fato que a oração torna os homens cheios de Deus e o mundo cheio dos homens de Deus. A oração move os homens e os homens movem o mundo. Deus conta com os homens que oram. Deus espera que os homens oram. Deus espera que os homens busquem nele. Deus espera que os homens clamem a ele. Deus está esperando aqueles que vão ressuscitar os mortos nesse tempo se levantar. Deus está esperando aqueles que vão levantar os paralíticos nesse tempo se levantar. Deus está esperando as mulheres que vão varrer o mundo nesse tempo se levantar. Mas para eles se levantarem, primeiro eles devem estar prostrados. Então esses dias eu disse: como os homens não caem? O Senhor me disse: ninguém cai dessa posição. Eu sei que a palavra está sendo como uma faca penetrando, e ela vai quebrando o coração. Eu tenho estado diante do Senhor já há alguns anos. Não tem sido fácil esse encargo. E deixe-me te contar como começou isso. Em janeiro de 2019, eu estava pregando em Goiânia. Terminou o culto, fiquei na conversa com os pastores. Eu sou muito de resenha. Desci a rua, próximo ao hotel, meia-noite e pouco, havia uma senhora subindo. Ela estava com uma Bíblia na mão, um cantor cristão, e cantava um hino. Horas ela cantava, horas ela lia a Bíblia, horas ela orava. Eu disse ao pastor Oliveira: dá uma parada, 00:30 essa senhora nessa rua. O bairro se chamava Vila Nova, um bairro bem pesado em Goiânia. Parei, a hora que ela passou na porta do carro, eu abaixei o vidro e falei: pai do senhor, irmã. Ela pensou que eu estava escarnecendo. Olhou, não deu moral e continuou andando. Aquilo mexeu tanto comigo, que no outro dia, eu fui na portaria do hotel e falei assim: olha, eu gostaria de fazer uma pergunta. Ontem, tal hora, aconteceu um fato aqui nas ruas de Goiânia, uma senhora orando, tal hora. Eu queria saber, vocês conhecem? A mulher disse: ah, é a irmã fulana de tal. Eu falei: ah, a irmã fulana de tal. Ela ora há 6 anos, de segunda a sexta, da meia-noite às 6 da manhã nas ruas. Ela só não ora sábado e domingo porque ela fez um acordo com a família. Então todo dia ela ora das 0h às 6 da manhã. Falei: qual é o resultado? Aonde ela orou, Senhor, se tinha ponte de droga, fechou. Se tinha bar, fechou. Se tinha casa noturna, fechou. Falei: mas não é perigoso? Ela falou: é perigoso é quem mexe com ela. Falei: mas não, eu estou falando no sentido. Falei: olha, deixa eu falar uma coisa, senhor.
Quem não gosta dela pensa que ela é bruxa. Quem gosta pensa que ela é profeta. Resultado, ninguém mexe com ela. E ela está orando. Gente, eu perdi a fome. Fui para o quarto e eu me derramava e falei: Senhor, esse evangelho rudimentar, ritualístico, evangelho de repetição, que você vai repetindo e vira um rito religioso, isso não está funcionando para mim. Eu já vi muitos milagres acontecerem e não está. 75% da Bíblia é visão, revelação. Eu quero coisas mais profundas do Senhor. Isso que eu vi ontem tem que acontecer. O Senhor me disse o seguinte, falou: Hernani, quando você entra no oceano, você está no oceano. Não importa se só os seus tornozelos estão molhados. Não importa se os joelhos estão molhados ou até chega ao pescoço. Deixa eu te falar uma coisa, Hernani. Sabe o que é avivamento? É aquela mulher na rua. Só que não é só aquela mulher. Eu vou incendiar a minha igreja. Na hora para mim pareceu tão estranho. Eu falei: gente, não faz sentido. Em tantos lugares a igreja virando ritualística, e outros lugares eu já acredito em igrejas já em avivamento. E eu tenho viajado, eu conheço igrejas que já estão em avivamento. Algumas estão só nos tornozelos, outras porque se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer. Mas se você vai em águas profundas, é o rio que te leva. Então não importa qual estado do rio você esteja, você já está. Foi o que o Senhor me disse: você já entrou na água. Sabe o que o Senhor me disse? O avivamento não vai começar. Nós já estamos nele. A verdade é que alguns estão só com o pezinho molhado. Não importa em qual estado do rio você esteja, nós já estamos dentro dele. Alguns lugares é uma criança que vai crescer, mas coisas já estão acontecendo. Eu falei: Senhor, eu não quero mais um evangelho ritualístico. Eu tive uma visão do Senhor, eu tive uma experiência com o Senhor falou comigo dentro daquele avião, e agora? Eu quero viver coisas profundas, porque revelações sobrenaturais não estarão em mentes superficiais. Coisas profundas de Deus não estarão em corações rasos. É isso que eu disse. Você terá que ter corações profundos para ter revelações profundas, porque é seu nível espiritual que determina seu referencial. O seu nível espiritual fará você ir mais fundo ou não. Sabe por que as pessoas não exigem mais pregadores ungidos? Porque elas também não estão ungidas. É o seu nível espiritual que determina seu referencial. Quando você está no nível profundo com Deus, você não aceita qualquer coisa mais. Deu 2 meses, começou a acontecer uma coisa comigo. Eu perdi o sono. Então agora todo dia eu acordava às 5 da manhã, 5 horas em ponto, o olho apertado. Eu ficava olhando para o nada. Levantava, andava pela casa, e agora meses andando pela casa, e sabe, dormindo tarde, meu Deus do céu, não conseguia dormir. Eu fui entrando em depressão, os olhos fundos, roxos. Eu falei: estou doente, não sei o que está acontecendo. Fui ficando calado. Minha esposa chamou meu filho e falou assim: olha, não sei o que está acontecendo com seu pai. O homem só dorme de dia, anda pela casa à noite, não fala mais, fica calado. Vamos ter que procurar um profissional. Eu procurei vários. Importei melatonina de Marte, procurei psiquiatra, doutor do sono, tudo você imagina, os melhores remédios você possa imaginar. Vinha e dava o remédio, dormia, 5 horas acordado, em ponto, 5 horas em ponto acordava. Então eu olhava para minha esposa, ligava o celular e falou: 5 horas. Ela dizia: estou vendo, e voltava a dormir. Até que um dia eu fui no Senhor e disse: Senhor,
eu não posso pregar. Se eu estou doente fisicamente, eu posso pregar. Se eu estou doente emocionalmente, eu não posso pregar. Porque o grande segredo da dor emocional é você pôr boca fora, seja no Face, seja pregando. Na hora que você tem chance de falar, você vomita. Então eu não posso pregar emocionalmente doente. E eu fui orando e o Senhor não falava, porque Ele é birrento. Ele fala quando Ele quer. E eu fui falando. Teve um dia que eu levantei 15 para as 5. Fui para a sala, sentei. Eu não conseguia nem orar, então eu sentei na cadeira. Gente, sentado eu ficava chorando. Mais um dia sem dormir. Eu abri a sacola, aquele monte de medicamento. Nada resolvia. Sentou um homem do meu lado. Pôs a mão no meu ombro. Sabe, há vários textos na Bíblia que diz: veio a minha voz do Senhor. Mas há outros que diz: veio a minha voz do Senhor com sua forte mão. É quando Ele se assenta e põe a mão no seu ombro assim. A hora que Ele encostou no meu ombro, Ele apertou e disse: Hernani, o seu problema não é sono. Eu falei: é o que então? Ele disse: é fome. Eu falei: então vou comer. Cabe comida, vou comer. Não é de comida, nem de bebida, é do meu espírito. Então deixa eu te falar uma coisa. Todos os dias eu vou te acordar 5. Se você vai orar ou não, o problema é seu. Mas dormir você não dorme mais. Eu falei: mas Senhor, por que o Senhor está fazendo isso? Eu preciso dormir 8 horas. Eu falei: você pode dormir 10. É só dormir mais cedo. Se você dormir mais cedo, 5 horas vai ter dado 10, 8. Eu falei: uau, como eu não pensei nisso. Ele falou: mais 5 horas eu te levanto, 5 horas eu te acordo. Mas por que, Senhor? Porque você pediu. Agora preste atenção na chave que eu vou te dar agora. Coloca para mim o texto, tem que ser Ferreira de Almeida, Jeremias 44:4. Antes de pôr o texto, deixa eu te explicar por que isso acontece. O dia no calendário judeu começa 18 e termina 18. 18 horas começa o dia, 18 horas termina. É diferente do nosso. O nosso começa meia-noite. Mas escute isso: eis o que Deus me falou. E você precisa guardar isso no seu coração. Você pode falar com Deus a qualquer hora que Deus vai te ouvir. Deus te ouve meio-dia, 9 horas, 10 horas. Qualquer hora é hora de oração. E qualquer lugar em oração é terra santa. Você pode escolher a hora que você pode falar com Deus. Foi o que Ele me falou. E Ele vai te ouvir. Você só não pode escolher a hora que Ele vai falar com você. É cruel, né? Você pode dominar sua vida de oração. Você só não pode dominar a fala dele. Senhor, eu vou falar agora, tudo bem. Senhor, eu vou falar agora, tudo bem. Senhor, só pode falar agora? Agora, existe um horário específico em que Deus fala? Existe. Por incrível que pareça, a Bíblia está cheia deles. Qual era a hora que Jesus ouvia Deus? Qual era a hora que os profetas ouviam a Deus? Qual era a hora que Deus visitava os profetas? Só tem uma hora. E eu chamo essa hora de turno da revelação e da visão. Todos os avivalistas oraram e foram chamados e convocados a essa hora. É chamado também de turno de avivamento. Todo avivamento nasce de um homem ou uma mulher num quarto, sozinho, nessa hora. Sabe o que você está sentindo agora? É quando pousa o fogo, o coração acelera e parece estar dando taque cardíaco.
Essa falta de ar é quando ele vem com a mão e começa a queimar, todas as veias esquentam. Sabe qual é o nome disso? Visitação. É uma sensação forte, não é? A gente costuma chamar isso de unção. E dá um desespero na gente tão louco. A vontade é de gritar. E sabe o que a gente faz quando essa vontade a gente controla? Não a controle, não. Não faça isso. Não faça nunca isso. Esse desespero é visitação. É quando somos tomados de desespero pela presença. E todo mundo que é tomado disso, veja, é um fogo que pousa sobre sua cabeça. Então deixe-me te dizer, qual é o turno da revelação e da visão? Escute bem isso. Já já você vai entender isso. O dia na Bíblia começa 18 e termina 18. E entre 18 a 18 tem 4 turnos de oração. Um que começa às 18 e um que termina às 6 da manhã. Olha só. O maná descia antes das 6. Todas as visitações na Bíblia é antes das 6. Todas as revelações na Bíblia é antes das 6. São 4 turnos, das 18 às 9, das 9 à meia-noite, da meia-noite às 3 da manhã, das 3 da manhã às 6 da manhã. Como é que só tem isso na Bíblia? Bom, qual era a hora que Jesus ouviu o Pai? Diz a Bíblia várias vezes. Uma delas, ele se levantou depois de orar e caminhou sobre as águas. Que hora? Na 4ª vigília. Você se lembra? Ou 4º turno. O que Jesus estava fazendo antes de andar sobre as águas? Ouvindo o Pai. Que hora então? Provavelmente entre as 3 às 6 da manhã. É simples. Que hora que os profetas ouviam a Deus? Então Samuel ouviu a Deus de madrugada. Chegou no profeta, ele disse: sim, Senhor, pode falar. Ele disse: falei nada, volta a dormir. Samuel foi dormir de novo, veio a voz e disse: Samuel. Samuel levantou e foi até ali. Sim, Senhor, pode falar. Samuel, não entendi, não falei nada, volta a dormir. Samuel deitou dormir. Quando ele se levantou foi Eli. Então diz a Bíblia, Eli, pela madrugada, entendeu que quem chamava Samuel era o Senhor. Então disse a Samuel: quando você ouvir de novo, diga: pode falar, Senhor. Então Samuel deitou e veio a voz do Senhor e disse: Samuel! E ele fez o quê? Se levantou. Então você vai encontrar na Bíblia por muitas vezes o Senhor dizendo: levanta, que eu vou falar com você. Deus sempre falou com seus servos no 4º turno. Pois eu vou te dar o texto. Põe na tela para mim Jeremias 44:4. Por gentileza. Ferreira de Almeida, por favor. Leia, por favor. Por que Ferreira de Almeida? São os textos mais antigos. Mas se achar ali, põe para mim. Vamos lá. Todavia, começando eu de madrugada, lhe enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façais estas coisas abomináveis que eu aborreço. Que hora? Que hora que Deus visita? De madrugada. Então deixe-me te falar uma coisa. Você vai entender na Bíblia. E o livro do Apocalipse diz que há uma bacia no céu chamada bacia de ouro, aonde está composto e é colocado o quê? As orações dos servos de Deus. Do lado do trono de Deus tem uma bacia chamada bacia de ouro, aonde Deus pega as orações. Você orou, o Senhor pega e coloca ali. Uau, eu acho isso fantástico. Uau, uau. Mas que hora nós somos visitados para ter o colhimento dessas orações? É antes das 6 da manhã. É antes do último turno de oração.
que vai das 3 às 6. Veja, talvez não é insônia que você tem. E você sabe que o Senhor já te chamou. Você sabe que você já teve visões, revelações. Uma geração inteira morre quando o profeta é mudo e não vê. Existem vários horários, você pode orar a qualquer hora, mas quando Deus quiser lhe visitar, Ele vai fazer duas coisas: tirar sua fome e seu sono. São duas coisas que quebra. A oração move o coração dele. Então Deus é movido pelos seus servos. O coração de Deus é movido pelos servos que oram. Por isso que avivamento é sempre uma coisa nova. Por isso que não há expert em avivamento. Porque avivamento não é expert. Ele nasce dos quartinhos. Ele é sempre uma coisa nova. E não tem ninguém expert em coisa nova. Então eu vou te dar alguns testemunhos sobre isso. Primeira coisa que você precisa entender: por que Deus visita seus servos a essa hora? Por causa da revelação. Avivamento é uma revelação. É uma cultura que Deus põe dentro de você. E todo lugar em há um avivamento nascendo aqui para 20 anos. Escute o que eu vou te dizer aqui, preste atenção nisso. Eu estava pregando no Peru, no Peru, no meio da pandemia, o país inteiro fechado. Então nos ligaram e disseram: vem aqui. Não havia um lugar aberto, só farmácia. Nos levaram no Peru. O único lugar aberto era aquele lugar para conferência. O governo estava desesperado. Só naquela semana 40 pastores tinham se matado. Pessoas estavam se matando na rua, no meio do auge da pandemia. O Senhor me levou no Peru. Nós corremos a América Latina. Você entende o que eu estou lhe dizendo? E eu estava pregando 3 dias lá. O único lugar permitido para reunir pessoas. No meio levantou uma garotinha de 4 anos de idade e ficou do meu lado. Escuta isso. E ela começou a orar em línguas. Essa garotinha começou a orar em línguas, e eu fiquei calado olhando, esperando alguém se levantar e interpretar. E ninguém se levantou e interpretou. Então levantou um homem russo enorme e veio e ficou aqui. E a hora que o russo se levantou, veio a esposa e disse: meu marido quer aceitar Jesus. Então eu olhei para ele e disse em espanhol: você quer aceitar Jesus? Disse: ele não fala espanhol. Falei: ah, não? Então eu comecei a falar inglês. Disse: ele não fala inglês. Falei: mas minha senhora, ele entendeu tudo que eu preguei? Ela disse: nada. Então como que ele quer aceitar Jesus? Porque tudo que você está pregando, essa criança está falando para ele em russo. Eu falei: mas veja, essa criança não está falando em russo, ela está orando em línguas. Não, ela está orando em russo. Eu e meu marido estamos entendendo em russo, mas toda a igreja estava ouvindo em línguas. Você entendeu o que eu estou dizendo? Ela estava orando em línguas, e o Espírito Santo estava pegando toda a pregação e interpretando para ele em russo. Eu tenho viajado, irmãos, nesses 2 anos e meio, tenho visto crianças. Agora em Brasília, uma menina de 3 anos de idade foi arrebatada e ficou 24 horas arrebatada e não voltava. Quando ela voltou, ela volta orando em línguas, completamente cheia do Espírito Santo, 24 horas depois. Em Miami, uma garotinha de menos 4 anos de idade, 3 anos e alguma coisa, estava no colo da mãe, dormindo, e acordou orando em línguas. Então a mãe olhou para aquela criança e começou a gritar. Eu fui até ela e disse: o que se passa? Ela disse assim: minha filha não falava,
Sabe, você está desesperado por algo, Deus está mais. Deus está mais interessado do que você possa imaginar. Avivamento é do interesse dEle. Ele está nos incendiando aqui nessa noite. Pois o Senhor me disse isso. Veja, é algo novo que Ele está fazendo, que não aconteceu em nenhuma época. Eu estava em Brasília, uma menina de 13 anos meteu o pé na porta. Estava eu e meu filho jantando. Ela sentou na minha frente, puxou o braço. Ela disse que ela tentou suicídio 3 vezes. Eu levantei, meti a mão na mesa e disse: não foi isso que o Senhor prometeu. O Senhor não disse que nossos filhos seriam rebeldes. O Senhor não disse que nossos filhos seriam criminosos. O Senhor não disse que nossos filhos seriam drogados. O Senhor disse que nossos filhos seriam profetas. Sabe, a característica de nossos dias é que a palavra profética virá da boca das crianças, virá da boca dos nossos filhos. Deus está preparando uma geração que a terra nunca viu, sabe? Eu sei que essa geração pior de todas, geração TikTok, YouTube, não tem nada pior do que essa geração, mas Deus já levantou o seu contra-ataque. Deus já levantou os seus. São nossos filhos, nossas crianças, nossos jovens. É da boca deles que virá o avivamento dessa geração. Você entende o que eu estou dizendo, igreja? Já começou. O tamanho do seu grito é o tamanho da sua fome. Alguém desesperado por algo novo aqui ou não? Há algum profeta aqui ou não? Terecai, deleva, telecai. Você sabe o que é unção? Quantos anos você tem? É isso. Ele está visitando-os pela madrugada. Aqui em Campinas, um garoto de 16 anos foi tão saturado do poder do Espírito Santo que quando ele chegou na escola no outro dia, a professora caiu, os alunos caíram, a professora caiu endemoniada. Depois todos os alunos da classe foram cheios do Espírito Santo. Na nossa igreja tem uma garotinha de 5 anos de idade que foi tão cheia do Espírito Santo que agora ela reúne na classe dela mais de 10 a 15 coleguinhas todos os dias, que começam a ser cheios do Espírito Santo. Eu estou aqui para dizer que o Senhor está nos visitando para fazer algo novo. Há um avivamento soprando. Vamos lá! Mais perto do monte. Quantos anos você tem? 12. Lara maracanto, lara maracantaceno, lara marachura.
Deixa queimar aí, deixa queimar esse fogo. Treze anos, bom. Por 3 minutos profetiza e ora em línguas, alto e forte. Que haja um desespero em você pela presença manifesta do Espírito Santo. Mais alto. Oito anos. Mais alto. Deixa queimar esse fogo do Espírito aí agora. Quando se trata de unção, você precisa ser competitivo. 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 Choralatataraste que talabas, torres telemais. Pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos. Eu não imaginava que era linda assim, que era linda assim. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Eu abro a minha casa, pode morar. Eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. Que a terra clama. Cante o mais alto que você puder.
as suas mãos. Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem incomodado muitas pessoas no quarto turno, o lugar da visitação e da revelação. É onde nascem os avivamentos. Desenvolva aqui nesse lugar uma cultura de poder do Espírito, meu Pai. Eu sinto muita unção nessa igreja. Eu vejo uma paixão por Jesus aqui entre os irmãos. Ele vai visitar jovens e crianças. Vocês vão colher em 5 anos o que uma igreja normal colhe em 30. O Senhor tem pressa nesse movimento. Mas o Senhor está dizendo: fique diante da minha arca todos os dias. Todos os dias, a primeira coisa que você deve fazer é estar diante de mim. Antes do sol, antes de um passarinho, antes de fazer qualquer coisa, prostre-se diante da minha presença. E eu vou te levantar e levantar esse povo como um exército forte. Eu vou lhe dar parte desses 1 bilhão de almas em todo o mundo em 15 anos. Se você ficar na minha presença todos os dias diante da minha arca, em menos de 2 anos você verá mortos ressuscitar. Eu vou lhe quebrar. Eu vou pôr um espírito de quebrantamento, com olhos tão molhados que todos verão a minha presença sobre a sua cabeça. Mas fique diante de mim todos os dias. Todos os dias, de segunda a segunda. Somente fique diante de mim. A primeira coisa do dia, a primeira pessoa que você deve ver é a minha face. Eu vou incendiar essa igreja. Pois eu me agrado do seu coração. Me agrado da sua simplicidade e paixão. Dê um aplauso bem forte. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça, e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário, e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele
pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500 para mais por mês. Então você vai fazer R$460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Então tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, curso livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.